Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo da TRPL4 ISA CTEP, uma empresa que é bem queridinha, né, de vocês que gostam de investir com foco no longo prazo, dividendos, né, uma boa pagadora. Então eu vou fazer um vídeo de atualização e nesse vídeo eu quero mostrar uma coisa muito legal que nós temos, que é uma novidade na nossa plataforma, que é uma comparação direta do preço da ação com diversos múltiplos, e eu descobri uma coisa muito legal no que diz respeito ao valor patrimonial da empresa. Ela segue um padrão muito interessante que vale a pena a gente ficar de olho nela para saber os melhores momentos para aportar no papel. Então, fiquem comigo que nesse vídeo vamos dar uma passada completa na empresa, nos seus múltiplos, nos dividendos, para a gente tentar entender se é um bom momento para investir na TRPL4 agora ou não. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Eduardo Teixeira, sou analista CNPIT, investidor e fundador do Scanner da Bolsa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Enquanto eu deixo o disclaimer na tela, gostaria de já convidá-los a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo. É muito importante para a gente, assim o nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas que, assim como você, tenho certeza que também querem investir com qualidade, comprando empresas sólidas que geram renda passiva para alcançar a tão sonhada independência financeira. Além disso, nós também temos um e-book gratuito, Investimento Consciente, link para download está na descrição e nos comentários desse vídeo, assim como também o link para o nosso Instagram e o nosso canal aberto no Telegram. Antes de começar a falar da ISA CTEP, eu queria deixar com vocês esses 4 pontos para reflexão, que são erros comuns que os investidores que focam em dividendos cometem. Comente aqui embaixo se você já cometeu alguns desses erros ou também marque algum amigo seu que está começando e está cometendo algum desses equívocos. Eu vou passar rapidamente por cada um deles. O primeiro é fazer trade com a data de corte. Por exemplo, hoje é dia 12, então você tem um anúncio de dividendos, a data corte é agora já, digamos, semana que vem, dia 18, e ela vai pagar o dividendo no dia 30. Então a pessoa vai lá e compra a ação agora, esperando lucrar com aquele dividendo, né? Só que é o seguinte, o preço da ação já subiu em relação a esse dividendo, então você não vai conseguir ter um retorno de verdade. Além disso, depois que a data corte passa, o preço da ação cai automaticamente naquele valor do dividendo, né? O mercado já precifica, porque aquele valor, né, ele sai do patrimônio da empresa, logo a empresa fica menor, e isso reflete no preço da ação. Então, investir com essa política não funciona, tá, pessoal? Você não vai ter retorno. Outra coisa também é focar apenas no rendimento atual, né? Você olhar o dividendo que a empresa pagou nos últimos 12 meses. A gente precisa de uma janela um pouco maior. Aqui no Scanner da Bolsa nós olhamos com uma janela de 3 anos e de 5 anos também. Assim a gente consegue entender como que está a média dela já no médio e longo prazo, para a gente tentar entender então se a empresa tem uma consistência e vale a pena a gente aportar e acumular ações dela pensando realmente no longo prazo, para muitos anos daqui para frente. O próximo item talvez é o mais comum e eu vejo com muita frequência, que é preencher o calendário. O que é isso? É você querer receber dividendos todos os meses, né? Então, por exemplo, você já tem uma carteira lá com umas 10 ações e elas pagam dividendos espalhados por vários meses do ano. E aí, digamos, o mês de setembro eu não tenho nenhuma empresa que paga dividendo, eu não recebo nada, né? Então, você vai lá, vai atrás de uma empresa que tem um calendário que paga o dividendo ali naquele mês e compra, somente por causa disso. Gente, isso aí é muito errado, tá? Outra coisa, por exemplo, pessoas assim, elas geralmente evitam comprar empresas que elas pagam dividendos somente uma vez no ano, né? Tem muitas empresas que elas pagam só numa vez, vem aquela paulada toda, então elas não conseguem, por exemplo, comprar ação em fevereiro, sabendo que a empresa vai pagar só em novembro, né? Só que às vezes o retorno é muito grande, então você não pode deixar de investir numa empresa só porque ela paga uma vez por ano, se ela tem uma qualidade melhor do que uma empresa que distribui os proventos mais de uma forma uniforme, né? Então, se você estiver procurando uma renda mensal, talvez fundos imobiliários seja essa solução, pois aí você vai ter uma renda que é de aluguel, que é uma coisa mais recorrente e nivelada. Mas falando de ações, a gente sempre tem que olhar o dividendo somado do ano e não interessa se a empresa só paga uma vez por ano ou paga espalhado, tá, pessoal? Então, uma coisa que é para tomar muito cuidado. E também o último ponto é não reinvestir, né? Então, aquela coisa dos juros compostos, né? O reinvestimento é muito importante. Você não precisa necessariamente reinvestir naquela mesma ação que você recebeu o dividendo. Então é sempre legal aqui no Scanner da Bolsa dar uma olhada nas nossas ferramentas. A gente sempre dá um norte
para quais são as melhores empresas para você aportar, pois conforme o preço das ações sobem e descem, uma empresa pode ficar mais interessante do que outra para aportar. Então é sempre bom a gente olhar isso para saber para onde direcionar os nossos recursos, seja dos reinvestimentos, dos proventos recebidos ou de novos aportes que você faz. Espero ter esclarecido. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esses erros comuns, deixe um comentário também aqui no vídeo. Bom, pessoal, a novidade que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico que nós temos na plataforma, onde nós colocamos diversos múltiplos e valuations, onde a gente pode fazer comparações diretas, né, com o preço da ação. E aqui a gente consegue extrair alguns insights, algumas ideias muito interessantes. Então nós temos aqui a cotação da TRPL4, a linha azul, e essa linha lilás é o valor patrimonial por ação, né? Então, ou seja, você pega o patrimônio líquido da empresa, que é tudo que ela tem, e desconta tudo que ela precisa pagar, você tem o patrimônio líquido, e isso divide-se pelo número de ações. Então a gente chega no valor patrimonial. E vejam que ele é em forma de escadinha, né? Porque ele é um valor que fica estático a cada novo trimestre, né? Ele precisa de um trimestre novo para apresentar um novo resultado, e baseado no patrimônio líquido, então ele atualiza, né? Ele sobe ou desce. E nós temos na TRPL4 uma evolução muito bonita ao longo do tempo, né? Ele vem crescendo de uma forma muito sustentável. E olha que interessante, o preço da ação não consegue passar o valor patrimonial, né? Ou seja, aquele índice, o PVP, ele dificilmente chega acima de 1. A gente vê aqui, ó, ele chegou a superar, mas o mercado entrega de novo, né? Foram algumas vezes, né? Então, vejo que novamente agora, mais recentemente, ele tenta negociar acima do valor patrimonial, mas o mercado derruba, né? Então, isso aqui nos traz uma informação muito interessante, que o mercado ele precifica essa empresa até no máximo esse valor patrimonial. Isso acontece também com outras empresas, tá? Eu já vi aqui diversas outras, vou fazer novos vídeos também para mostrar essa condição. Então é interessante porque dá até para fazer uma análise técnica, né? Misturando o preço da ação com esses indicadores. A gente pode traçar um canal aqui, por exemplo, né? E a gente consegue entender que o preço do valor patrimonial da ação vem subindo aqui numa linha bem reta e forma esse canal, né? Então ele chega aqui no topo, né? Ele funciona como uma resistência, o mercado devolve o preço da ação, e quando ele se afasta, então que começa a aparecer as melhores oportunidades para investir. E falando em oportunidades para investir, nós temos também o Descontex, que são esses pontos vermelhos no gráfico. É uma metodologia também exclusiva do Scanner da Bolsa, onde nós pegamos as empresas de qualidade, todos os dias fazemos esse monitoramento. Nós fazemos uma fusão de análise fundamentalista e técnica com o objetivo de pegar as empresas de qualidade e que o mercado está dando uma amassadinha, né, pelo menos no curto ou médio prazo. Então, são empresas de qualidade que elas estão sofrendo um estresse de venda, e cada vez que esse cenário acontece, nós sinalizamos para os nossos assinantes, e aqui no gráfico a gente consegue ver o histórico de todas as vezes que nós sinalizamos essas entradas. Então, aqui no ano de 2023, nos meses de setembro e outubro, quando o papel deu essa boa derrocada, né, ele estava em R$23, chegou a 19, nós sinalizamos os nossos assinantes, e veja que deu um belo rally, né, depois disso, e agora com o papel consolidado aqui mais ou menos nessa faixa oscilando entre 24 e 28 reais, quando ele chega próximo da base dessa figura, né, ou seja, quando tem uma venda aqui um pouco mais forte dentro dessa consolidação, o sinal aparece também para os nossos assinantes. Então, também é mais um recurso que nós temos que ajuda muito para quem já investe nas empresas e aguarda os melhores momentos para estar aportando. Assim você vai conseguir ter um preço médio mais baixo, ou seja, com o valor que você faz o aporte, a sua compra, né, você consegue comprar uma quantidade muito maior de ações, que isso vai render mais dividendos, ou seja, cada vez mais ajudando, né, a sua bola de neve de renda passiva. E nesse gráfico a gente consegue ver outras formas de valuation também, que além do valor patrimonial por ação, nós temos o preço justo de Graham, que já está passando bem mais aqui acima, e também o PL igual a 10, que seria qual o preço da ação se o PL fosse 10, né? Ou seja, a ação negociando a 10 vezes o seu lucro, né? 10 vezes o LPA. Então, são três formas da gente enxergar um valuation da empresa. Nós teremos outras metodologias também a serem implementadas logo em breve aqui. E
por esses três indicadores a gente consegue ver que a empresa está descontada, né? Então é uma empresa que negocia abaixo do seu preço justo de Graham, que deveria estar a R$ 50 nesse momento, enquanto que a ação está a 24, ou seja, praticamente 100% de margem de segurança. E o PL10, né, se a empresa estivesse negociando a um PL igual a 10, ela deveria estar a R$ 40. Então também bastante diferença. E aqui o valor patrimonial, como a gente já viu, R$ 28. E já que nós estamos vendo os gráficos, vamos dar uma olhadinha, então, fazer uma pequena análise gráfica na ISA CTEP. O que a gente consegue observar é um canal, né, que a empresa está passando por um momento, uma consolidação aqui, né, então que vai de 24 a R$ 28, não é uma banda muito larga. E no passado, essa linha inferior dessa faixa já foi uma região de resistência duas vezes, né? O preço chegou nesse patamar e o mercado vendeu, né, novamente. Ele não conseguiu superar duas vezes, depois eventualmente conseguiu romper essa barreira. E aí acontece o que a gente chama de bipolaridade na análise técnica, que é uma região que antes era uma resistência, agora vira suporte, e também pode acontecer no lado oposto, né? Uma região que já foi suporte e depois vira resistência, no caso numa tendência de baixa. Então o preço testou duas vezes como resistência e depois testou duas vezes novamente, agora como suporte, né? Então essa faixa dos R$ 24, ela funciona como um bom piso, uma região onde a força compradora volta a atuar, né? E da mesma forma nós temos próximo da região do topo histórico aqui na faixa dos R$ 28, não dá para traçar uma linha tão perfeita, né? Mas eu acho que dá para arredondar para R$ 28, essa região onde o mercado já entrou com força vendedora algumas vezes, né? Devolveu o preço, né? Então agora em 2024 a TRPL4 está oscilando dentro dessa faixa, uma faixa de acumulação. Acredito que é um bom valor para estar acumulando ações para quem pensa em longo prazo, principalmente também por esse fato de o valor patrimonial, como eu já mostrei para vocês aqui nesse gráfico, ele também está passando aqui nessa região, ó, a 28 e 24. Então ele está servindo também como uma resistência, como a gente viu aqui, que não é uma linha de resistência horizontal, né? Ela é uma linha dinâmica, conforme o valor patrimonial da empresa evolui, né, durante o tempo. Então também mais um fator, né, para justificar que esse seria o limite de preço aceitável para estar comprando ações da TRPL4 nesse momento. Passando rapidamente pelos múltiplos, o PL então está abaixo de 10, como a gente verificou, né? Então o valor dele é 6,11. O PVP também, né, como está abaixo do seu valor patrimonial, está negociando a 88% do seu valor, então desconto patrimonial. Isso aqui para quem é investidor de valor de longo prazo é excelente notícia. O ROI dela poderia estar um pouco melhor, ela tem um histórico de ROI mais alto, já chegou a estar em torno de 25%. A gente espera que esse valor volte a melhorar um pouco. O preço justo de Graham, como a gente já viu, R$ 50,70, o que dá uma margem de segurança de 104%, é uma das maiores margens que nós temos nesse momento. E pelo ranking da Magic Formula do Joe Greenblatt, ela está na posição de número 57, dentre mais de 200 que participam desse ranking aqui no Scanner da Bolsa. E para finalizar, vamos falar dos dividendos. É uma empresa que paga bem, porém ela tem uns pagamentos bem irregulares, como a gente pode ver, né? Então tiveram anos fantásticos, né? Como 2021, pagou 16% em relação ao preço atual, que já subiu bastante, né? Então quem comprou lá na época teve um rendimento ainda mais alto. Aqui 12 também em 2018, porém tivemos anos muito magros, né? Principalmente agora em 2022 e 2023. 2024 já se recuperou, até agora já pagou 7,57, talvez possa pagar ainda mais alguma coisa, né? Ou seja, esse 7,57 já fica acima dos 6% do Décio Bazin, né? Para quem não conhece, Décio Bazin foi um dos grandes investidores brasileiros, ele já faleceu faz bastante tempo, e ele tem um livro onde ele diz que nós devemos comprar empresas que pagam um dividendo anual de pelo menos 6%. E sempre lembrando que aqui no Scanner da Bolsa, todos esses valores que vocês estão vendo já são líquidos. No caso, as empresas que pagam juros sobre capital, nós já descontamos os 15% de imposto de renda, né? Então o valor que você está vendo aqui é o valor que de fato cai para você lá na corretora, o valor líquido. E como ela tem esse pagamento bem irregular, é bom a gente sempre considerar uma ótica mais longa, né? Então vamos falar de 5 anos.
Mesmo com esses pagamentos pequenos, ela consegue estar acima do Décio Bazin com uma média de 7% ao ano, então uma média muito boa. Preço teto para a gente ter um dividendo de pelo menos 6 seria então R$ 29,00. Vejam que interessante, né? Também um valor muito próximo daquele 28, que seria o limite ali, né? Pelo gráfico, né? Que é o topo histórico da empresa. Então, por várias óticas, a gente vê um preço limite para compra alinhado, né, em torno dessa faixa aí de 28 a 29 reais. Então, pelo Décio Bazin, ela dá uma margem de segurança nesse momento de 17%.